Deus está do nosso lado e a ciência finalmente provou que a hidroxicloroquina funciona. Não, rapaz, não é nada disso. Na verdade, um estudo feito em Nova York provou que a hidroxicloroquina não funciona. Pesquisas científicas feitas em Cambridge provam que a hidroxicloroquina salva vidas. Não. O último estudo realizado na França provou que a hidroxicloroquina mata. Afinal, quem está certo? A resposta correta é ninguém. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Daniel e eu gostaria de falar hoje para vocês exatamente sobre esse grande problema que os repórteres têm ao tentar traduzir a linguagem científica para a linguagem cotidiana. A primeira coisa que você tem que entender é que todo estudo possui uma metodologia que vai delimitar qual as conclusões que esse estudo pode tirar. Por exemplo, imagina que eu quero saber qual a média de altura da população brasileira. Mas por não ter muito dinheiro, eu faço uma pesquisa apenas na minha cidade e descubro que a média de altura da população da minha cidade é de 1,65 m. De acordo com essa metodologia, eu vou poder dizer nas minhas conclusões que a média de altura da população brasileira ou que da população mundial é de 1,65 m? Claro que não. As minhas conclusões vão ter que ser referentes a somente a minha cidade, porque afinal de contas foi algo que foi imposto pela metodologia que eu apliquei no estudo. O estudo de Nova York, que saiu na mídia como uma prova de que a hidroxicloroquina não funciona, na verdade diz o seguinte nas suas conclusões. Entre os pacientes hospitalizados na região metropolitana de Nova York com Covid-19, o tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina ou ambos, em comparação com nenhum tratamento, não foi significativamente associado a diferenças na mortalidade hospitalar. No entanto, a interpretação desses achados pode ser limitada pelo desenho observacional. Isso significa dizer que a hidroxicloroquina nunca funcionará para nenhum humano? Não. Significa exatamente o que a comunidade científica tem reiteradamente dito. Não existe estudo que comprove a eficácia da hidroxicloroquina. A falta de entendimento de conclusões científicas ficou muito clara durante a fala da ministra Damares Alves, onde ela relatou um milagre que ocorreu no Hospital Tibério Nunes, na cidade de Floriano, no Piauí, em que os médicos conseguiram zerar os leitos de UTI utilizando um protocolo que usa a hidroxicloroquina. E dessa forma, a conclusão dela foi que a hidroxicloroquina funciona. Ela até utilizou uma comparação com o café. Ela disse que parte da comunidade científica vai dizer que a hidroxicloroquina não funciona, mas outra corrente vai dizer que ela funciona. Da mesma forma que parte da ciência diz que o café faz mal, outra parte da ciência diz que o café não faz mal. Vamos entender que a ciência tem correntes. A ciência diz que café faz mal, a outra ciência da corrente diz que café não faz mal. Então vamos aprender que cientistas do mundo inteiro estão defendendo uma corrente que a cloroquina faz bem. Entretanto, isso mais uma vez é uma conclusão que não cabe em um estudo científico. A ciência nunca pode dizer o café faz bem ou o café faz mal. Um cientista pode, por exemplo, estudar um grupo de 400 indivíduos e provar que 80% deles apresentaram escurecimento dentário precoce ao tomar café. Ou então, em um grupo de 1.300 indivíduos, ao tomar café, 50% deles apresentaram um aumento no nível de atividade após 3 horas na ingestão do café. Dessa forma, assim como o estudo para determinar a média de altura da população brasileira deve contar com o máximo de indivíduos de todas as regiões do país, um estudo para determinar a mortalidade ou então o funcionamento da hidroxicloroquina não deve ser restrito, mas sim deve ser abrangente. E é por isso que o desenvolvimento de uma nova medicação pode levar mais de 10 anos. Esse estudo geralmente conta com algumas etapas. A primeira etapa é a pré-clínica. Nela, os cientistas fazem estudos em células e em animais não humanos. A primeira etapa mostrou que a hidroxicloroquina apresentou inibição da entrada do vírus na célula em estágios iniciais e em estados
posteriores relacionados ao Covid-19. Entretanto, isso não quer dizer muita coisa. Só para que você possa ter uma ideia, a cada 10 mil medicamentos testados, somente um vira um remédio que pode ser comercializado. Ou seja, após passar nessa etapa, a chance de se tornar um medicamento é de apenas 0,01%. Sendo que ainda dentro dessa etapa, temos testes em outros mamíferos, como roedores, cães, macacos e assim por diante. E aqui vale lembrar que a cloroquina, a prima mais tóxica da hidroxicloroquina, tem um histórico conturbado quanto a medicamento promissor. Uma publicação na Antiviral Research, mas que palavra difícil para o brasileiro pronunciar. Uma publicação na Antiviral Research deixou claro alguns pontos relacionados à cloroquina. O primeiro deles é que ela não passou nos testes com os outros animais. Ela só foi eficaz in vitro, ou seja, com células, mas com os demais mamíferos ela não funcionou. A segunda delas é que a cloroquina foi proposta diversas vezes para a utilização em outros tratamentos, que não sejam aqueles clássicos relacionados a ela, de doenças virais humanas, e ela não foi eficaz em nenhum deles. A segunda fase é a clínica e possui 4 etapas, que tem um número cada vez maior de participantes e objetiva, entre outras coisas, medir a taxa de eficácia do medicamento, bem como possíveis efeitos colaterais. Esse estudo deve ser randomizado, ou seja, a gente não deve escolher nenhum grupo específico para fazer o teste, como somente mulheres ou então somente caucasianos, a não ser que o objetivo do estudo seja estudar o efeito do medicamento em somente mulheres ou somente caucasianos. Mas essa randomização ela vai servir para que a gente tenha dados relevantes para se ter conclusões relativas à eficácia do medicamento em toda a gama populacional que vai tomar aquela medicação. Além disso, o pesquisador que conduz o estudo deve ter uma equipe que vai administrar o remédio testado para um grupo de pacientes e outro grupo vai receber dessas mesmas pessoas remédios que não têm nenhuma eficácia, como, por exemplo, pílula de trigo. Isso daí é chamado de placebo. Sendo que nem a equipe que está administrando e nem as pessoas que estão recebendo essa medicação, participando do estudo, sabem quem está recebendo o placebo e quem está recebendo o remédio. O nome disso é estudo duplo cego. Parece crueldade dar algo que não tem eficácia para um doente tomar, mas o que você tem que entender é que essa etapa é de fato um estudo e não tem interesse direto em curar uma pessoa, mas sim tem interesse de levantar dados para que possam ser compostas as conclusões relacionadas àquele remédio. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, escreve aí embaixo, curte o vídeo, assina o canal e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, galera, e valeu!